Um, dois, tá. Pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um bate-papo, tá? Do artista e o pseudo-curador. Não, opa! E agora, ó? Foi legal essa? Todo mundo olhando para ela para cair logo. Caiu logo, você pegou? Pessoal, bom dia. Estamos aqui na Hebraica, tá? Mas esse bate-papo entre o artista e o curador, para a gente desvendar um pouquinho os segredos do Michel. Do Michel e do Gordon, né? São duas pessoas, eu acho, assim. Eu não posso falar muito porque o pai está aqui, a mãe também, então, e a mãe é cefa, então é meio... tá bom, mudando o assunto, né? Ela é. Eu estou com dois colegas ali, que eu amo muito, esses dois sem vergonhas, e aí hoje a gente vai saber um pouquinho da Nefesh, não, da alma do Michel, por que ele faz tudo isso, mas antes, Michel, falei já para você, mas eu vou aprontar essa. Eu quero que o Zé fale um pouquinho de você para nós. Vem para cá, Zé. Saiu da sinagoga direto e veio para cá. Ó. Quer sentar? Senta. Fala um pouquinho. Bom, Shabbat Shalom, bom dia. Parabéns, Michel, aí reunindo a tropa. Pode chegar, turma. Olívia pronta cada uma. O Júlio sabe, a gente estava na sinagoga, tivemos um kiddush especial aí de uma família que ofereceu e tomamos vodka. Portanto, não sei nem direito quem é esse Michel aqui do lado, mas a gente improvisa. Não, eu queria só, Olívio, dizer o seguinte: eu tive a sorte de conhecer o Michel antes dele se tornar um fotógrafo, artista. Zé, foi você que me apresentou o Michel há anos atrás. Pois é. Eu estava, assim como o Olívio, eu estava na Belas Artes, na livraria, que tem tudo a ver com artes, né? E o Michel apareceu por lá e me comunicou que ia entrar na física. Olha, moleque de 17 anos lá, vou entrar na física. Eu falei, então faz assim, você primeiro entra, depois você volta aqui para a gente conversar. Dito e feito, ele entrou na física, voltou, e a partir de então a gente ficou juntos, né? Eu fui acompanhando a trajetória dele, e particularmente, para chegar na exposição, o Michel já antecipava, né, que além de fazer a USP, ele tinha essa queda pela fotografia, por retratar, né, situações interessantes, históricas dos judeus pelo mundo afora, né? Então ele me determinado com um momento, a mãe está aqui, pode contar, né? Então, em determinado momento ele falou, agora eu vou te contar uma coisa que você não pode contar para meus pais, né? Eu vou para o Irã fotografar as imagens judaicas do Irã. E eu falei, ai meu Deus, que responsa, como é que eu sei e não posso falar? Eu também fiquei preocupado, né? A situação com o Irã nos anos 90, né? Não era lá muito maravilhosa, continua não sendo, e o Michel foi, e daí a gente fica rezando, aqui no Shabbat, para ele voltar. Mas graças a Deus ele voltou, e não foi só o Irã, né? Michel já começou fazendo essa grande aventura aí pelo mundo árabe, mundo islâmico, e retratando a presença judaica no Islã, que virou livro, virou palestra, virou parte da vida do Michel. Eu acho que é isso que eu queria trazer para vocês. É interessante, você é uma pessoa que tem uma trajetória, depois da USP, ele ainda foi da física para oceanografia, e de repente um dia ele estava no Unibanco, né? Daí começou o trabalho extra, o Julinho conhece, extra acadêmico, e ele foi do Unibanco para o Itaú Unibanco, e um dia, foi legal que o Michel sempre continua, pode continuar, Michel, sempre com grandes novidades, né? Ele chegou e falou, vou para o Safra, né? O Safra, e era uma proposta boa, tal,
né? A gente se encontrou no Conjunto Nacional, em outros momentos, que era mais perto do... Eu já não tinha mais a livraria, infelizmente. Infelizmente. E o livro também veio parar tudo nessa história pela livraria. Foi lá que a gente... Grande cliente, outro também ótimo cliente. Todo mundo colaborou comigo. Mas... Com prazer. Com prazer e com cultura, né? Com muita leitura. Mas o Michel teve várias, né, Michel? Várias coisas. Vou para Luxemburgo, não vou para Luxemburgo, vou para Israel. Sua boneca, que a gente também acompanha, sua filha. Enfim, é uma longa história e que eu acho que ela é uma história legal de alguém que, né, conseguiu ter a carreira profissional, ter a família, ter a sua história e ao mesmo tempo manter muito presente. E hoje em dia com as redes, né, a gente toda semana tem novidade. Ou a partir do momento o Michel deixou só de fotografar e começou a retratar, a pintar, né, aquarela, e está aqui também com o Olívio. E parabéns, Olívio, acho que você trouxe uma ótima exposição. Teve muita gente que eu divulguei. O próprio Maurício hoje perguntou para mim, peraí, mas é a abertura da exposição? Eu falei, não, é o encerramento da exposição, porque todo mundo já tinha visto a tua exposição, acho que ela teve um destaque aqui no clube. Então é isso aí, Michel, eu vou passar a bola de volta para o Olívio e torcer para você seguir nessa múltipla atividade, né? Tá bom, cara? Zé, obrigado, Zé. Nada como os amigos, né? O Michel foi ano passado, você deu uma palestra para nós lá na Benebrite, né? Foi bem bacana, né? E acho que depois dessa introdução do Zé, Michel, fala um pouquinho como que aconteceu, né? A culpada é sua mãe, o seu pai, né? Você mexer nas tintas, mexer nas máquinas. Como aconteceu isso com você? Como isso aconteceu? Vamos lá. Bom, primeiro, obrigado, Olívio, pela oportunidade, né, de expor. Obrigado, Zé, pelas lindas palavras. Cumprimento todos, agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui no sábado chuvoso. E, bom, como que isso se deu? Acho que são várias frentes aqui, né? Tem o Michel, que sempre desenhou, pintou, sempre gostou de arte. Fala desse desenhista para nós. Esse cara estava aí sempre, desde moleque, gostava de ficar desenhando, mas nunca teve muito... enfim, acabei não levando muito adiante isso e fui fazer os meus estudos em matemática, física. Michel, isso tem alguma coisa a ver com teus pais, com os teus avós, ou apareceu na tua família por tua causa? Acho que tinha... não sei dizer. Isso é a resposta. É uma resposta. Você gostava de desenhar. Mas o que tem a ver realmente com... O que tem realmente a ver com os meus pais é bastante do... Obrigado. Eu acho que é o legado de judaísmo que eles deixaram plantados, né, para os filhos. E é uma identidade muito forte em mim, né? Identidade judaica. Só que eu acho que talvez é uma questão para todo judeu, né? O tempo todo se pergunta o que significa exatamente isso, né? Eu sou um brasileiro, eu sou judeu, pertenço a um povo, mas eu não sou do povo brasileiro. Enfim, questões de identidade que surgem até porque a gente tem muita dificuldade de definir, né, o que é ser judeu. É um povo, é uma cultura, é uma religião, é uma série de coisas. Então e os meus pais, eles são judeus não religiosos, né? Então eles não têm seculares, né? Mas eu venho de uma família, de uma tradição religiosa muito forte. Principalmente por parte do meu pai, uma família de judeus racídicos, fervorosos, messiânicos até, de séculos atrás, né? Um século. Então, isso já
me chamou a atenção e de alguma maneira eu herdei, não o judaísmo messiânico, mas o desejo de entender essa tradição, né? E do lado da minha mãe, a minha mãe nasceu no Marrocos. Minha mãe E eu achava isso o máximo quando era criança. Eu sou um afrodescendente, né? É um berberi. Enfim, tem as suas misturas. Então aí quando você estuda a história dos judeus sefaraditas, a história das expulsões e de adaptações em outros ambientes. Eu me lembro, por exemplo, eu estava na Bulgária uma vez, numa ocasião. Eu atendo. Eu estava na Bulgária fotografando os judeus, búlgaros, né? E aí eu conheci o pessoal falando, vem aqui no asilo, tem um asilo, tipo, uma casa de idosos, de judeus, vem aqui que tem minha avó tá lá, e eu falei, vamos lá conhecer a sua avó. Vamos conhecer a sua avó ali em Sófia, na Bulgária. E aí eu comecei a falar com ela em espanhol. E a menina que levou para eu conhecer ela falou, que língua é essa que você está falando com a minha avó? É que eu não sei. Que é o ladino, né? Eu não falo ladino, mas a gente se entende. Então, é impressionante que a história dos judeus sefaraditas, né, como eles foram se espalhando e se adaptando em tudo que é lugar. Então, olhando toda a história judaica, eu concluí que a questão de um século, boa parte da minha família vivia sob domínio de um Estado islâmico. Então, a minha avó nasceu na Palestina. A gente não tem que ter medo de falar essa frase, porque os judeus eram os judeus da Palestina, naquela altura, né? Então, a Palestina pertencia ao Império Otomano, um Estado islâmico, né? Não um Estado islâmico religioso, islâmico, mas enfim, ou até era, né? Mas, a minha mãe, a família da minha mãe, Marrocos. Então, 100 anos atrás, a minha família vivia sob a égide, né, sob governos islâmicos. E um dia eu estava ali na oceanografia, na USP, lendo sobre judeus que tinham sido presos no Irã. 8 judeus que tinham sido presos no Irã. Eu falei, mas como que pode? Tem judeus no Irã? Como que é isso? Eu era jovem e tal, e aí a curiosidade me levou até o Irã. Eu falei, eu preciso ver isso mais de perto. Aí eu visitei o Irã. O mais engraçado, a primeira percepção que eu tive, que foi muito interessante, foi quando eu cheguei porque para chegar no Irã e encontrar os judeus, não é uma tarefa muito simples, porque eu não posso sair gritando, oi, eu sou judeu, tem algum judeu aí, não dá para... Então eu usei a minha técnica dummy, que é uma técnica de... você entrava numa loja, por exemplo, e falava, você é muçulmano, né? E o cara respondia, claro que sou muçulmano, só tem muçulmano aqui. Então eu senti que com aquela pessoa não dava para... Eu ia na loja ao lado, ele falava, não, tem outros, tem cristãos também aqui. Tem cristãos também? Tem cristãos, tem muçulmanos. Até que alguém algum comerciante falou, não, tem cristãos, tem judeus, tem muçulmanos. E aí tem judeus? Tem. Aquele ali é judeu, por exemplo. Apontava para aquela loja ali. Aquele ali nossa, poxa, obrigado. Então. Aí eu saía e ia naquela loja. E aí eu falei, eu me apresentei como judeu brasileiro. E aí ele falou, tem judeus no Brasil? E na hora caiu a ficha de que a pergunta dele fazia muito mais sentido que a minha pergunta. Tem judeus no Irã? Os judeus estão no Irã desde a expulsão, desde o exílio da Babilônia, em 580 a.C. É óbvio que as comunidades não são contínuas, né? Existe uma ilusão de que o judeu que está lá também está desde... Né? Teve idas e vindas e tal, mas os judeus no Brasil são um fenômeno mais recente. Podem ter vindo com os bandeirantes e tudo mais, né? nas navegações, mas a comunidade, como comunidade judaica mesmo, se expandiu a partir do século XX. Bom, então esse é o lado de judaico que me fez fotografar judeus no mundo islâmico e fez eu criar é um projeto pessoal, uma coisa que nasceu, uma ideia minha que eu tive lá no Instituto Oceanográfico, em frente à matemática,
Estava sentado ali na minha mesa, estava meio chateado com a oceanografia. Não era muito para mim aquilo ali. Eu estava no doutorado em oceanografia, já tinha feito mestrado, estava fazendo doutorado em oceanografia. E frustradíssimo, porque eu achei que eu ia ver o mar e tal, mas o mar era só a proteção de tela do meu computador. Então, o máximo que eu via do mar era o protetor de tela. Então eu acabei seguindo outros caminhos, decidi sair de férias ali uma época, fui para o Irã, voltei. No ano seguinte eu arrumei um emprego em banco, comecei a trabalhar no Itaú, e todas as minhas férias eu pegava e viajava um mês para algum lugar do Oriente Médio. Então comecei com a Síria e com o Líbano, depois eu fiz o norte da África, aí eu fiz o Uzbequistão, Azerbaijão, fui para a Ásia Central. Então, em todas as situações, ao longo da minha carreira inteira, minha carreira bancária inteira, as minhas férias foram Oriente Médio. Nesse meio tempo eu casei, tive uma filha, tal, mas mesmo assim, de alguma forma, eu continuei indo para o Oriente Médio, não sei como. Até que chegou uma determinada situação, um determinado momento, que eu saí do Banco Safra e decidi fazer um mestrado em Islamismo e Oriente Médio, pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Porque eu tinha realmente muita paixão pelo tema, judeus no Islã, e para estudar o islamismo e tentar encontrar pontes que ligam o islamismo com o judaísmo, que não são poucas, diga-se de passagem, são muitas, muitas. Então, desde aquela época eu tentei conciliar, encontrar um denominador comum, não aquilo que nos separa dos árabes e dos persas e do Islã, mas aquilo que nos une, que faz com que a gente tenha uma conexão. São muitas coisas, é fascinante. Eu tenho tantas histórias de conexões para contar que não vai dar certo para contar aqui, não vai dar tempo. Nós temos até amanhã. Mas eu posso contar uma história. Por exemplo, uma história que eu estava lá em Israel, quando eu estava morando em Israel, morei um ano em Israel, em Jerusalém, e tem o portão de Jaffa, que é o portão que em árabe é Bab el-Khalil. E o que significa Khalil em árabe? Significa amigo. Não no sentido de amizade, ou amante, mas um amigo íntimo, vamos dizer assim, não chega a ser um amante, porque tem outras palavras em árabe que para amigo, Sadiq é um amigo, mas o Khalil é um amigo íntimo, um amigo próximo. É o portão do amigo, Bab el-Khalil. E em hebraico é o portão de Jaffa, né? Nesse portão de Bab el-Khalil tem uma frase em árabe que foi cunhada pelos otomanos, e a frase ela diz o seguinte: La ilaha illa Allah, que é a frase que todo mundo tem. Se alguém grita na rua, aí todo mundo sai correndo, vai ter uma bomba, vai jogar uma bomba, né? La ilaha illa Allah não há Deus senão Deus. Não há Deus com letra minúscula, senão Deus com letra maiúscula. Que no judaísmo é exatamente o Shema Israel. Escute Israel, Deus é um só, Deus é o Senhor, Deus é um só, é a mesma coisa. Normalmente os muçulmanos escrevem La ilaha illa Allah, Muhammad Rasulullah, que o Muhammad é o mensageiro de Deus. Ali no portão de Jaffa estava escrito Ibrahim Halilullah. O Abraão é o Halil, o amigo íntimo de Deus. Então era La ilaha illa Allah, Ibrahim Halilullah. Muito bem. Esse portão está direcionado para a cidade de Halil, em árabe, onde está enterrado o Abraão, o Ibrahim. Essa cidade em hebraico chama-se Hebron. E Hebron vem de Haver, que é amigo. Então, essas conexões, os muçulmanos sabem que o Ibrahim é o amigo íntimo de Deus. Assim como os judeus, também a gente não fala muito nas rezas, mas está lá, Hebron, a cidade onde está enterrado o amigo de Deus, a cidade do amigo de Deus. Então tem essas conexões que eu achava fascinante. Tentar encontrar o denominador comum, tentar, por exemplo, até algumas questões mais místicas de discussão de... Olha que coisa curiosa, né? O Alcorão começa com a letra B. Bismillah, em nome de Deus. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. E a Torá
também começa com a letra B. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então, também, certo? O que será que tem nessa letra B? E aos místicos, tem uma discussão que talvez a explicação do universo encontra-se no pontinho da letra B, porque as duas letras têm um pontinho. O B, o Ba do árabe e o Bet do hebraico. A questão mais mística, mas é maravilhoso. Será que os mistérios do Oriente, que não quer ser decifrado, né? Será que não estão naquele pontinho da letra B? Então é isso. Eu não sei, com relação a arte, bom, aí as viagens, foram muitas as viagens que eu fiz para o Oriente Médio, praticamente todos os anos. Eu só não viajei para o Oriente Médio quando eu morei no Oriente Médio, em Israel. Michel, uma vez nós estávamos almoçando, já faz um certo tempo, nós dois almoçando, e você me falou de um mestre teu, eu não sei que país que foi, que ele te ensinou a lidar com aquarela. Lembra disso? Claro. Esse é um assunto que eu acho importante para nós e para essa exposição. Por favor. Eu viajei para o Irã, bem lembrado, eu viajei para o Irã 3 vezes. Eu tive essa sorte, privilégio, agora está um pouco mais complicado. Eu viajei em 2001, depois em 2006 e finalmente em 2015. Essa foto, inclusive, essa aqui que está ali de preto e branco, é do Irã, do Bazar em Teherã, em 2015. E na primeira vez que eu viajei para o Irã, bom, enfim, eu era jovem e tal, e acabei me apaixonando por uma persa linda. Conta sobre isso também, isso é importante. Essa persa, eu tenho contato com ela até hoje, me apaixonei por ela, ela se apaixonou por mim, vivemos aquele amor shakespeariano, proibido, né? Ela é uma xiita, eu sou um judeu, o que vai dar isso? Ela tá, enfim, história bonita, triste. E o pai, e ela me chamou para a exposição, o pai dela era um aquarelista, tal, famoso no Irã, e eu fui ver a exposição do cara, fiquei assim, maravilhado. Ela estava fazendo fotografia na faculdade, então é uma família de artistas, né? E, bem, a gente ficou em contato muitos e muitos anos. O que é esse maravilhado? O que aconteceu com você quando você viu a exposição? O cara, além da filha dele. Além da filha. Não, o que aconteceu foi o seguinte, eu comecei a achar que Deus fez o mundo em aquarela. Do jeito que o cara fazia aquarela, eu falei isso para ele, eu falei assim, você está me... Porque ele tinha um realismo na aquarela dele, mas ao mesmo tempo não era real, né? não era uma fotografia, né? Mas era um realismo que eu tinha que olhar de perto, eu tinha que olhar assim e falar, é uma aquarela, eu olhava assim, não é uma foto, é uma aquarela. E eu comecei a achar, eu falei para ele até, Barman, será que Deus não fez o mundo com água e essas tintas que você usa? Porque não é possível. É tão perfeito, tão maravilhoso. Fiquei encantado com aquilo. Se vocês... Eu, aliás, queria tentei várias vezes trazê-lo para cá, para o Brasil, né? E ele tem o maior interesse, mas é complicado. Ainda sonho com isso, ainda quero trazê-lo. Se Deus quiser, um dia o trarei para o Brasil para expor esses trabalhos maravilhosos. Bom, aí o nome dele é Barman, e o Barman, então, enfim, ficamos em contato, eu com a filha dele, muitos anos, e em 2015 eu falei para eles que eu queria ir para lá fazer um curso de aquarela com ele. E eles me aceitaram lá, toparam. Isso é fácil? Ele dá os cursos de aquarela dele regularmente, mas esse curso foi um curso privado, né? Fui lá e paguei o dinheiro e fiz o curso lá com ele. E tudo que eu sei de aquarela eu devo a ele. Não é que eu... Então vamos aproveitar isso para o pessoal. Aquarela é uma técnica muito fácil, porque a aquarela faz tudo o que você quer. Não, ao contrário. Você tem que dominar a água, né? A água ela vai para onde ela quiser, né? No papel. Então você tem que controlar a água, isso é difícil e às vezes você até deixa. São 10 anos que eu tenho feito aquarela, são 10 anos que eu estou trabalhando com ele, né? Com aquarelas. Eu ainda hoje tenho aulas com ele, aulas online, tudo.
Então, e eu sou um dos alunos mais longínquos dele, né? Um dos alunos mais antigos que ele tem. A gente se fala sempre. Então, Quantos anos ele tem, aparentemente? ele deve estar com 65, 70. É uma ótima idade. Né? Então, na parte da aquarela, assim, eu devo tudo ao Barman. A minha assinatura, eu assino em persa, inclusive, nos quadros, nas aquarelas, porque eu devo isso e a cultura persa. É uma pena, gente, é uma pena que o Irã viva, né, uma teocracia, uma ditadura, porque a cultura persa, ela é fascinante, né? A gente anda por Teherã e você respira a cultura. É difícil de explicar. Você respira, é um povo que tem uma cultura milenar, respeitável, sabe? Persa, e é um povo que sempre foi muito amigo do povo judeu, né? Historicamente, até de novo, né? Tem que sempre contar as pontes, né? Mas na Torá, o Ciro é considerado um Moisés 2.0, agora das devidas proporções, porque ele abriu o Eufrates para os judeus voltarem, né? Para a Terra Santa. Aquele quadro que tem ali, outro preto e branco do lado esquerdo, que eu tirei no Iraque em 2022, é o túmulo do profeta Ezra, que é tido talvez como um dos primeiros sionistas, né? Ele, no exílio, querendo, apregoando a volta do povo judeu para a Terra Santa. Então, visitar o Iraque também me trouxe é uma viagem recente, essas fotos são do Iraque. Tive também a oportunidade de conhecer a sinagoga de Bagdá, conhecer o túmulo do profeta Ezequiel, do profeta Ezra, ver o que restou do túmulo do mausoléu do profeta Jonas em Nínive. Nínive está ali Nínive, é Mossul hoje em dia. A cidade a gente ouve falar, porque é a capital do Estado Islâmico, do Daesh, mas Nínive é Mossul, está lá, está bonitona ali, a gente poder, bonitona está toda destruída, né? Mas é lá, é aquele lugar. Outro lugar incrível que eu pude visitar no Iraque, e que pouca gente visita, porque é um lugar muito associado a guerras, é Fallujah, as batalhas em 2006, o Estado Islâmico tentando conquistar aquela região, e os sunitas contra-atacando. E Fallujah é Pumbedita, que o Zé conhece bem, uma das academias Talmud, aonde foi escrito o Talmud, foi ali. Naquele lugar foi escrito o Talmud. Então é uma coisa fascinante, né? As grandes academias de Sura e Pumbedita no Iraque. Pumbedita é Fallujah, Sura é um lugar que se perdeu no tempo, não tem. Mas eu fui para uma cidade, supostamente foi por ali, tinham várias lojas com árabe escrito Sura. E ninguém sabe explicar a origem dessa palavra. Lembrando que Sura também são os versos do Alcorão, mas é escrito de outro jeito. Esse Sura é um outro jeito de escrever. O sonoro é parecido. É parecido. Mas a escrita é o que eu falei ali do som guturais, né, no meu texto. Eu falo do Oriente, tem muito um monte desses sons assim, que a gente não distingue. Falta água. Pode ser a falta de água. A Flávia quer que eu fale aqui para gravar lá com o Lucas. Michel, vocês estão acompanhando, né? Ele tá passando um PowerPoint. Ele está passando... boa, Zé. Está passando um PowerPoint para vocês, e vocês estão usando, né? Esse é o segurança dele, o André aqui, tá? Ele está passando um PowerPoint na mente de vocês, tá? Agora, eu quero abusar do meu amigo, tá? No melhor sentido, hein? Michel, você gosta de fotografia, você foi atrás, eu tenho que falar como historiador da arte, né, Zé? Preciso entrar nesses assuntos, né, Julinho? Pegar essas partes da medida matemática dele. Quando você vai fotografar, quando você vai pintar um papel, ou uma tela, ou um tecido, né, quando você usa as tuas tintas, os teus pincéis, onde você tem a tua assinatura, aonde você vê o encontro com essas histórias e histórias que você está contando para nós, a tua arte da fotografia e da pintura?
como você foi, que a gente estava conversando, né? O que você ia expor, como você vai expor, né? E aí nós entramos nessa dificuldade também a respeito das nossas questões atuais, né? A gente tem que tomar cuidado com essa exposição. Não foi uma coisa, parece que o André entrou aqui e colocou e está pronto. Não, não é assim, gente. Montar uma exposição é complexo, né? Fazer o texto que você fez, que eu adorei, tá? Porque são, acredite, aqui no clube, a tua é a 87ª exposição que eu curo. E são poucos os artistas que escrevem. São poucos, né? Você ousou fazer e fez muito bem. Mas a minha pergunta qual que é? Quando você conseguiu juntar, Michel, a fotografia com a pintura, se você souber falar isso? Bom, eu não tenho uma formação artística, né? Nunca fiz um curso de fotografia, por exemplo. Essa exposição, ela é pessoalmente um marco para mim, porque ela uma espécie de libertação, é um termo meio pesado, mas eu sou o cara, os judeus do Islã, eu sou o cara que fotografava judeus do Islã, então eu tenho dezenas, centenas de fotos de cemitérios, de ruínas judaicas, sinagogas abandonadas e eu tive muita dificuldade de extrair o belo ali, né? Você encontra o belo em qualquer, né? Mas era dramático para mim, né? Encontrar toda essa comunidades que já não existem mais e tal. Então eu publiquei um livro de judeus no Islã, 2 livros publicados sobre judeus no Islã. E quando surgiu essa oportunidade, você me deu carta branca para fazer o que eu quisesse aqui. Aí eu falei, num primeiro momento eu falei, vou colocar judeus no Islã, porque é um momento de, né, nós estamos ali, a comunidade judaica no mundo afora, o antissemitismo crescente, a gente tem que pontuar e marcar território, falar, ó, fomos expulsos aqui, daqui, né? E aí depois eu pensei, não, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu quero mostrar tudo que eu capturei com esses olhos aqui ao longo dessas viagens e que não está em nenhum lugar, está no meu computador. Por exemplo, a foto de uma mesquita maravilhosa, aquela beleza arquitetônica, tá, contrastando com a foto de uma lápide rachada de um cemitério. Quem quer ter uma lápide rachada de um cemitério na parede de casa? Então eu pensei em apresentar para as pessoas um pouco da beleza do que eu vi do Oriente, para que elas pudessem até escolher ter na parede de sua casa. Essa beleza eu quero ter na parede de casa, né? Então a fotografia sempre esteve presente nas minhas viagens. Essa fotografia, o artista estava lá, mas nunca se apresentou. Aonde estava o artista? Escondidinho ali e tal. Agora, a aquarela, ela, até um comentário, né, a minha mãe comentou, poxa, que coincidência, né? Até as cores são parecidas, foto aquarela. As aquarelas eu uso muito tons do Oriente, tons como o azul ultramarino, o índigo, o amarelo ocre, o vermelho inglês. São algumas, tem uma paleta de cores que eu aprendi com o meu mestre, Barman, no Irã. E não é de graça que ele usa essa paleta, né? Porque é o que ele enxerga, né? O mundo dele se compôs dessa forma, né? Ele olha o mundo e vê, e ele me ensinou desse jeito. Então são as cores do Oriente Médio. São as cores, não tem né? Por exemplo, aqui no Brasil as cores são mais fortes, né? Não tem essas cores tão fortes, tem uma certa delicadeza nas cores do Oriente, eu não sei explicar, mas essa é a associação que eu faço Você está explicando. Das cores que eu uso nas aquarelas. Uma parte delas, então ele tem um azul prussiano, um amarelo, um amarelo ocre, talvez tenha, com certeza tem sépia, né? O índigo ali nas portas, o turquesa também, que é uma cor do Oriente. Esse anel que eu tenho aqui, turquesa, eles chamam de Firuzeh Nishapur, que Firuzeh é a pedra, é a turquesa, né, em persa, e Nishapur é um dos lugares onde tem essas jazidas de Firuzeh, é um dos poucos lugares no mundo
que tem isso, que fica na região do Khorasan, bem no nordeste do Irã. E Nishapur é onde nasceu Omar Khayyam, ou é onde vem Ferdowsi, que é o grande poeta, é o Shakespeare da língua persa, do ano 1000, ele que escreveu toda a história, a cosmogonia dos persas, os reinos, os persas contra os turcos, toda a mitologia persa, escrita pelo Ferdowsi no ano 1000, ele nasceu nessa região. Os persas têm muito de poesia, né? O Omar Khayyam, ele escreveu aquele... Como que é o nome dessa... Alguém sabe? É o nome de um restaurante aqui, Rubaiyat. Rubaiyat, escreveu esse. Rubaiyat foi traduzido pelo Manuel Bandeira, se não me engano, aqui no Brasil. Enfim, eu sou um fã da cultura persa, da tradição, e essas coisas têm muito a ver com a Pérsia, particularmente, com o Irã. O Michel, ele tem uma... Claro, todos nós temos uma música própria para falar, né? Mas o Michel, ele, além de ter uma música que para mim é boa, eu gosto muito da musicalidade da fala. Vocês lembram? Tem pessoas que vão falar com vocês pela primeira vez e a gente não gosta da música daquela pessoa. E a gente não se dá bem com ela, às vezes, simplesmente por isso. Eu gosto da tua música, eu acho que você tem uma certa batida na música, né? Ela vai empolgando, e ele tem, né, um conteúdo bastante grande, tá? E acho que eu gostaria de aproveitar mais esse teu produto que você tem dentro da nossa disponibilidade. Eu acho que eu vou jogar para eles agora, pode ser, Michel? Tá? Eu acho que se vocês quiserem fazer algumas perguntas, não vamos encerrar ainda, ele vai falar mais algumas coisas ainda, tá? Mas eu acho que é o momento de vocês devem querer fazer alguma pergunta para o Michel, ou não. Tá? Olha lá. A mulher do arquiteto rindo lá. E aí, arquiteto, alguma pergunta? Não, eu gostaria que o Michel, por favor, a evolução da aquarela dele, evoluísse em termos de cor. Como você ficou preso a essa aquarela iraniana, que você gosta tanto, mas fica limitado à paleta de cores, né? Se você subir essa paleta, você vai ser um artista foda. Mais Não, pois é, Sérgio, é que tá, né? Eu ainda estou aprendendo aquarela, né? Na minha cabeça eu estou me desenvolvendo ainda, tem muito chão. E vai chegar a esse ponto, né? Eu estou conhecendo alguns aquarelistas brasileiros, comecei a fazer um curso aqui também com brasileiro, mas eu acho que ainda tenho muito que aprender com o meu mestre Barman Nico ali, que é um cara formidável. E você vai ser mestre dele, né? Não, mas ele tem elogiado meus trabalhos, eu fico feliz que ele esteja gostando. E devagarzinho, mas eu chego lá, se Deus quiser. Já está chegando, já. Bom. Diga, senhor. Olha o Júlio. Júlio, não complica, hein? Não. Tá. Começou. Não, pode. Não, vai você. Não, eu ia só falar para você contar um pouquinho dos países que você já visitou, porque você falou, né, pontualmente, eu conheço, eu sou sua fã. Fala um pouquinho mais alto, por Eu ia gentileza. falar para você contar Dos países. né, de todos os países que você visitou e de quais, todos no Oriente e quais deles te impactaram mais com relação à cultura judaica, né? Quais deles você... Então, eu fui do Marrocos até o Tajiquistão, na Ásia Central, e desses países todos que eu visitei, né, aí passei recentemente, nos últimos anos eu fiz bastante a Península Arábica, porque por conta dos acordos de Abraão, a coisa começou a ficar mais possível. Então eu fui para Dubai, eu fui para Dubai na época da pandemia, então eu não pude ir para Abu Dhabi, estava fechado. Aí eu aproveitei e conheci os outros Emirados, que pouca gente conhece, porque o pessoal vai lá para Dubai e Abu Dhabi. Então eu fui para Ras Al Khaimah, fui para Sharjah, lugares incríveis, onde você captura realmente a essência do árabe,
Ali, aquilo é a cultura árabe raiz, né? Então foi muito legal. Depois eu fui, nessas minhas viagens para a Península Arábica, fui para Omã, fui para o Bahrein também, que também está nos acordos de Abraão, e aproveitei e dei uma passadinha em Meca, né, para dar uma... Mas eu não cheguei a... Eu entrei em Meca, mas não cheguei até a pedra, a Kaaba. Mas é engraçado, porque eu tive um dilema ali. Primeiro que eu como judeu, o judeu não pode, só muçulmanos que podem ir para Meca. Então eu estava numa cidadezinha ali perto, Jeddah, que é essa cidade que está nas fotos, e eu arrumei um motorista para me levar para Taif, que é uma cidadezinha nas montanhas, e passa de Jeddah para Taif, passa por Meca. Eu falei para ele assim, pô, você não quer me levar ali para Meca, você não pode e tal? Aí ele virou para mim em árabe e falou, Enta muslim, você é muçulmano? E eu tinha, como eu fiz um curso de islamismo e Oriente Médio, eu conheço bem o Islã, razoavelmente bem, eu virei e falei, Ana mu'min, eu sou um crente. Mu'min, até no hebraico, amém, né? Mu'min. Aí ele veio e falou, Enta mu'min, enta muslim. Eu falei, eu não disse nada. E aí ele me levou para Meca. Mas olha que interessante, né? Porque o que é ser muçulmano? Por exemplo, os muçulmanos, eles falam, só parênteses aqui, eles falam que o Ibrahim é o primeiro muçulmano. E eu, como judeu, falei, isso aqui é uma apropriação cultural. Que história é essa? Que história é essa? O que é, né? Tem os royalties aqui, né? Pô, a gente veio antes, né? Agora, o que significa muçulmano em árabe? A palavra, né, que vem de salamá, é aquele que se submeteu ao Deus único. Então, eu fico imaginando dois árabes conversando ali, um dia falando, o Abraão, estava conversando com os judeus, ele é monoteísta, ele é muslim, porque em árabe é quase que monoteísta, é sinônimo, né? É o primeiro monoteísta. Então não é errado, gramaticalmente, o árabe fala, o Abraão é o primeiro muslim. Tudo bem. Então, são algumas coisas que é muita briga para nada, né? Mas então eu fiz esses países todos, fui para Meca, e o dilema em Meca foi o Michel, amante da história, querendo entrar lá em Meca, louco para ver aquilo e tal, e o Michel, judeu, falou, não, aí é demais, isso é dos muçulmanos, eu não quero, acabei não entrando, ele podia ter entrado, mas acabei não entrando. Eu já tinha ido para a cidade de Mashhad, no Irã, onde tem o túmulo do Imam Reza, que é o 8º na linha dos xiitas, dos 12, que é a linha dos muçulmanos persas, né? E ali, quem vai para lá é um masjid. Você foi para lá, você é um masjid. Você fez a peregrinação para o túmulo do Imam Reza. Eu fui 2 vezes, então eu sou um masjid ao quadrado. Fui em 2001, fui em 2015. E visitei todos os túmulos, os mausoléus de todos os xiitas famosos, Ali, Hussein, no Iraque, fui para todos eles. Foi uma coisa fascinante. E é interessante porque com a devida modéstia, eu conheço um pouco de história do islamismo, né? Eu fiz mestrado em islamismo, e tinha horas que eu ficava discutindo com os xiitas lá, não, esse cara não, ele não fez isso, fez aquilo, tal. Foi um bate-papo bom ali de religião, de teologia. Então, ali na Arábia Saudita foi muito, muito bom. Espero realmente que Israel possa em breve fazer os acordos de paz, a normalização com a Arábia Saudita. E depois, para todos os países, né, Simone? Ali, Irã, Síria, Líbano, Iraque, Uzbequistão, que eu recomendo fortemente. O Uzbequistão é um Irã que pode ser visitado. Se quer conhecer a cultura persa, vá para o Uzbequistão, tem embaixada de Israel, é um país, é uma ditadura também, mas... Né? Então, agora, Júlio, conta um pouquinho de como vivem os judeus no Islã, hoje e amanhã. Então, os judeus no Islã, eles não vivem mais, né? Eles não estão mais lá, né? Assim, via de regra, tinha 1 milhão de judeus no mundo, e hoje tem 2 mil no Marrocos,
1.500 na Tunísia. No Irã? No Irã tem 10 mil. No Irã tem 10 mil. No Irã, eu fui num restaurante kasher. Você passeia pelas ruas, tem um hospital, tipo um Albert Einstein, está escrito em hebraico na rua. Tudo. Fui para a sinagoga Abre Shami, que fica em frente à Meidan Palestine, a Praça Palestina. Na Rua Palestina, a sinagoga fica na Rua Palestina. Visitei outras sinagogas menores em Teherã, a parte mais antiga, e conversei até com o head, né, com o representante da comunidade judaica, que chamava-se Arash Abai, que eu tenho contato com ele até hoje, diga-se de passagem. Conversei com ele, só que é o seguinte, não dá para saber. Não dá para saber. Vivem bem, vivem mal. Eles têm mais liberdades do que os próprios muçulmanos. Por exemplo, eles podem se encontrar em clubes, imagina uma hebraica lá, um clube judaico, eles podem se encontrar, meninos, meninas, conversar. Os muçulmanos não têm essa liberdade, né? Mas eu não sei o quanto, só não podem falar de Israel. Podem, é como se o sionismo e o judaísmo fossem naturezas distintas, coisas muito distintas. Eu, inclusive, comprei 2 livros em Teherã à venda nas lojas. Né? Um deles tinha uma foto de um menino com uma kippah, grandão assim, eu comprei na livraria, e estava lá escrito Tarikh Zionismo, História do Sionismo. E tinha um outro que era a História da Palestina. São coisas para eles, são coisas muito distintas para os governantes, né? Então o judeu não vai falar. Quando aqueles judeus que foram presos em 1998, eu vi uma notícia no UOL, 8 judeus presos no Irã. Água para você. 8 judeus presos no Irã em 1998. E eu fui até Isfahan, a cidade de onde eles vieram. Eu conversei com um deles que falou, não, um deles é um amigo meu, que não sei o que e tal. Cheguei a ter essa conversa, mas eles não deixaram claro se realmente eles entraram em contato via rádio com Israel, e aí foram acusados de ser espiões. Vai saber se eram ou não eram. Depende do que chama de espião. Tá? O cara só quis falar com a mãe dele, que mora em Israel, porque metade das famílias estão lá, metade estão aqui, né? Aí foi detectado isso, prenderam o cara e acabaram isso. Não sei nem se foram soltos depois. Então tem um problema, né? Agora, teve um caso agora, recente, semana passada, de um judeu que foi condenado à morte em Teherã, assim, enforcado. Mas aí, até onde eu estou lendo, né, tá cheio de jovens sendo enforcados, mulheres. Né? O Irã é uma ditadura terrível, sanguinária. Esse menino judeu, eu não sei se ele está sendo morto porque ele é judeu, não me parece. Por outras, porque ele teria matado um muçulmano, e aí, na hora de... Os judeus viveram no mundo islâmico séculos e séculos, categorizados como dhimmi. Dhimmi é um cidadão de segunda categoria. Por um lado, isso foi bom para os judeus, eles se mantiveram fechadinhos, com a sua querrilá, com a sua comunidade. Por outro lado, assim, se tinha algum conflito entre um muçulmano e um judeu, que tinha que ir na justiça definir, a palavra do judeu vale menos que a do muçulmano. Se o muçulmano falou que é isso, acabou. Então, aparentemente, foi uma coisa dessa natureza que aconteceu agora, desse menino judeu que teria matado. Dizem que foi autodefesa, outro fala que não. A palavra que vale mais é a da família do muçulmano que foi morto, que não vai dar o perdão. Então, embora não seja ligado diretamente com o fato, com o judaísmo, com Israel, tem a ver com o fato de ser judeu, que ele está sendo... Ele não tem a defesa que deveria ter, né? Enfim, tem muita coisa, né? Bom, eu acompanho o Michel há 49 anos e meio, né? E algumas vezes ele me escapa, eu não sei muito disso. Michel falou agora que tem 2 livros publicados, e eu tenho a impressão que você tem um 3º livro de fotografias, que você não falou nada, e isso é uma coisa, se você puder falar desse. Vou falar. E outra coisa, como é que um trabalho como esse que você faz, né, que é uma coisa marcada por uma aproximação, uma ponte entre
grupos que estão em guerra, um trabalho de paz, um trabalho de harmonia, né? Mas isso pode ser revertido, inclusive, nessa época que vivemos um grande antissemitismo, essa coisa da islamofobia também, enfim. Alguma coisa sobre esses dois aspectos. Que pergunta, hein? Meu pai bem lembrou, eu tenho um livro que eu publiquei inteira em 2015. Essa foto está vendo aqui? não está à venda porque os livros estão inteira também, os livros. Então eu tenho 2, 3 cópias aqui, e as outras 300 estão lá. E eu fiz uma exposição de fotos na Iranian Art House, alguma coisa assim, patrocinada pelo governo iraniano, inclusive. Como você conseguiu isso? Bom, eu estava com essa minha amiga fotógrafa, a gente saiu para fotografar. Era aquela amiga A que mesma, você se a apaixonou mesma, mesmo? a mesma. Tá bom, tá. Bons amigos. Só para entender. Ela virou só pra fotógrafa entender. e a gente Tá. saiu para fotografar Teherã. E a gente foi no bazar, fez algumas coisas. No final do nosso trabalho, a gente olhou as fotos de um, fotos de outro, e falou, pô, que interessante como você, uma pessoa local, vê Teherã, e como eu, um forasteiro aqui, como que eu vejo Teherã. Então, daí surgiu a ideia de fazer um livro, Teherã Man, Teherã To, que é minha Teherã, sua Teherã, e em persa. Man é eu, To é você. E aí a gente lançou o livro, aí ela tinha uns contatos, as pessoas se interessaram, inclusive esta foto que está aqui, que eu coloquei aqui justamente por isso, é uma foto que chamou muito a atenção dos curadores lá. Eles falaram, não, essa foto está maravilhosa, vamos colocar e vamos fazer a exposição. Fizemos a exposição ali, ficou um mês, infelizmente eu não pude comparecer, eu estava morando em Israel na altura, então não dava. E aí, enfim, aí surgiu o livro, eu ainda estou com as 300 cópias lá com a minha amiga, a gente está vendo um jeito dela me mandar isso aqui, né? É difícil e caro. Aí tem a segunda questão, que é com relação à paz, né? Assim, eu sempre fui um apaixonado pelo ser humano. Tanto que o que aconteceu no dia 7 de outubro é um baque enorme, porque você olha e fala, o ser humano é capaz de fazer isso. Eu acho, por mais que a gente tenha notícias disso, né, o Holocausto, enfim, mas quando você vê ao vivo as câmeras acontecendo, você fala, pô, não é possível, né? Para mim é um grande baque, né? Porque eu gosto do ser humano, eu gosto do que ele tem para oferecer, a cultura, a música, a arte, a literatura. Então, tem tanta coisa, né? O homem é capaz de fazer a Quinta Sinfonia, a teoria da relatividade, né? São coisas maravilhosas, e também o homem é capaz de pegar uma enxadada e cortar a cabeça de uma pessoa, enfim. E eu não sou um cara muito afeito a... Pode passar aí. Eu não sou um cara muito da violência, então eu não sou um cara das armas, eu entendo que tem a violência no mundo, a gente não pode se furtar disso, mas não é muito a minha é mais o pincel e tal. Então, fazendo esse trabalho, eu adoraria, né? Eu adoraria levar esse trabalho, ou os judeus no Islã, como uma bandeira para mostrar para o mundo, ó, que legal, é possível, olha a beleza do Oriente. Mas eu acho que não existe nesse momento da humanidade, não tem muito interesse. O tempo da guerra. A gente está vivendo o tempo da guerra. E o tempo da guerra as pessoas se cegam. Você representa talvez uma resistência. Eu sempre vou fazer uma resistência à guerra, mas não é o meu tempo, né? Infelizmente. Michel, sua pergunta foi realmente profunda e cabe no momento. Mas só que nós não precisamos ir tão longe. Esse problema que nós estamos tendo no Brasil, no Sul, 100 pessoas, pelo que eu li a última vez, 100 pessoas já foram presas por estupro e por roubo de televisão, de coisas aqui no Sul. Então, o ser humano é violento, Michel. O ser humano é violento. Porém, o que o teu pai está trazendo, essa sensibilidade que o senhor está trazendo aqui, ela é muito importante. E a tua obra, ela traz isso nesse momento. Agora, isso está sendo gravado, né? Isso vai circular, tá? E acho que esse teu dizer esse é o motivo da gente
fazer isso, né? Isso fica. Agora, aproveitando para a gente amarrar aqui o nosso tempo, né? Talvez você quisesse fazer Eu ia fazer acho, uma pergunta na linha do que o senhor desculpa, não te vi, viu? Me desculpe, por favor. Não, na linha do que o teu pai te perguntou, um pouco, se você teve oportunidade ao longo desses, sei lá, 20 anos que você vai, ou mais de 20 anos você vai para lá, de conversar sobre isso, sobre a possibilidade de que esses povos convivam com a ideia de que existe Israel, uma Israel talvez diferente da Israel de hoje, e se isso evoluiu ao longo desde 2001 até 2020, não sei quando. Vários diálogos, é até uma boa... Eu me lembro na Tunísia, por exemplo, que eu estava falando de judeus, e eu falei, eu sou judeu e tal, aí o cara virou, o muçulmano virou e falou, você é judeu? É a minha obrigação proteger você, você é meu irmão mais velho, você é meu irmão mais novo, ele falou, eu, como muçulmano, eu tenho que te proteger. É uma situação ali que eu falei, caramba, né? Que coisa. No Líbano, quando eu estive nos campos de Sabra e Shatila, que é os campos de refugiados, que são bairros, né? E eu estava falando bastante sobre Israel, sobre judeus e não sei o quê, de repente o cara me vira e fala assim, você é judeu? Aí eu olhei e falei, aqui eu achei mais prudente não falar. E aí eu falei, minha avó nasceu na Palestina. E aí ele abriu um sorriso e me abraçou e tal, ou seja, ali, mas um minuto antes, ou logo depois, ele falou, vem cá, chamou o filho aqui, ó, esse aqui, ó. Aí ele mostrou uma foto do filho com um negócio de um RPG desses de atacar canhão, com a roupa, e o menino falando, judeus são que nem porcos, e rindo e tal. Aqui realmente ali não é muito bom mencionar que eu era judeu. Depois, no Iraque, em 2022, eu conversei com tantas pessoas que eram a favor da normalização com Israel, que adoram Israel, que adoram... Inclusive, um deles, que falava só francês, não sei por que ele falava francês, ele não falava inglês, ele me arrumou uma menorá de antiga, numa loja de mercado de pulgas, em Bagdá, e me deu de presente. De presente uma menorá que me achou em Bagdá. Aí eu para sair do Iraque com aquele troço aí. E para sair de Bagdá, passando a máquina no detector de metais, uma menorá de metal. E aí? Aí eu falei, agora é o que vai, cara. Porque lá eles têm um monte de avisos, né? Não tragam, não trafiquem antiguidades, mas isso não é uma antiguidade, né? Mas eu falei, vai que ali, enfim, foi um momento tenso, mas passou. Então teve várias situações positivas com relação a Israel, algumas negativas, não sei se evolutivamente, tem gente que não está nem aí. Em Oman, os caras nem sabem o que é um judeu. O que é judeu? Mas se você olhar as notícias, Oman é contra Israel, a favor de Israel. É só retórica, ninguém sabe o que é, Israel. Quanto mais longe você está, então, por exemplo, Síria é complicado, Líbano é complicado. A Jordânia, eu fui há muitos anos, mas não tem judeus, então... Agora, o Iraque já tem uma história judaica muito impressionante, né, o Iraque. Enfim, inclusive eu visitei ali onde ocorreu o Farhud, que é o pogrom que teve em 1941 em Bagdá, ou em todo o Iraque, né? Eu visitei as ruas do Farhud em Bagdá. Então, não sei se respondi a tua pergunta, mas eu acho que é uma coisa muito mais de governos do que de pessoas, do público. Assim. Michel, eu queria fazer uma pergunta. Você trabalha muito bem com profundidade nas fotos, né? Certo? Eu queria que explicasse para mim como você obtém esse efeito aí. Se é corte, se é luz, como que é? Profundidade nas fotos? Sim, essa primeira, por exemplo. Essa aqui, você viu? Ou tem várias, aquela outra ali. Eu não sei, muitas vezes eu foco no objeto. Eu gosto de dar uma... Essa aqui nem está muito no jeito que eu costumo fazer, né? Eu costumo mais fazer daquele jeito, né? O foco
principal, Sim, mas... mas o foco, a segunda personagem lá, você, para obter esse efeito, você desfoca um pouco, tá? Mas está muito interessante esse efeito, é isso que eu quero dizer. Mas aí é com a abertura, mas eu vou muito mais, eu não sou um fotógrafo muito técnico, né? Não sou um cara técnico que, deixa eu ver, se você me perguntar qual foi a abertura e qual o ISO que eu usei ali, eu não vou, eu preciso recuperar. Isso só aumenta a sua sensibilidade, então. Eu me fio muito mais na intuição e no visual do que no olhar, do que na tecnicidade. Mas eu conheço a técnica, né? Eu sei, mas não me fio muito nisso, não. Essas fotos são todas eletrônicas, né? Quer dizer, eu meti Aqui, de 2015 para cá, tudo digital. Aqui, tudo digital. Tem mais, infelizmente, né? O Zé Maria deve saber isso melhor do que eu, né? Não sei melhor que você, não, porque eu não consigo, jamais conseguiria. Eu trabalhei muito em estúdio, eu não sou fotógrafo, mas eu trabalhei em estúdio, você não consegue esses efeitos assim. Você sabe. Eu não tiro muito foto com flash, por exemplo, eu não uso muito flash, eu gosto... Eu tinha pensado em princípio em espelho, não espelho não. Caro amigo, Michel, muito obrigado por essa troca, obrigado pela presença de vocês. Agora, te agradeço te olhando nos olhos, meu irmão, que realmente para mim foi muito bom, tranquilo. Tivemos as nossas passagens aqui, que tem que ter, porque o nosso clube ele não é laico, é um clube judaico, né? Agora, essa tua fala foi muito importante hoje, que foi diferente da palestra que você nos deu na Benebrit, tá? E estamos juntos, tá bom? Conta com o seu amigo aqui. Obrigado. Muito obrigado, a Hebraica agradece a tua exposição aqui. Muito obrigado. Obrigado.